Você já ouviu falar de uma operação militar que colocou milhares de soldados, animais e até a população civil em risco de radiação? Hoje vamos falar sobre a Operação Plum Bobo, uma das maiores e mais controversas séries de testes nucleares da história dos Estados Unidos. Durante 5 meses, entre maio e outubro de 1957, o deserto de Nevada foi palco de explosões nucleares devastadoras. O que começou como uma corrida para aprimorar o poderio militar dos Estados Unidos se transformou em um experimento sombrio que deixou cicatrizes profundas em quem estava envolvido e no planeta. Neste vídeo, você vai descobrir como essa operação testou novas armas, expôs milhares de pessoas e animais à radiação, e ainda gerou polêmicas que perduram até hoje. Vamos mergulhar nos detalhes dessas explosões, explorar os experimentos inusitados, e muitas vezes assustadores, e entender como essa série de testes influenciou a ciência e a política nuclear mundial. Fique até o final para descobrir as consequências desse evento que chocou o mundo e nos faz questionar até onde o ser humano está disposto a ir em nome do poder. Se inscreve no canal, deixa seu like, e vamos juntos nessa jornada pela história da Operação Plum Bobo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais intrigantes e polêmicos da história nuclear dos Estados Unidos. A Operação Plum Bobo, uma série de 29 testes nucleares realizados entre 28 de maio e 7 de outubro de 1957, no Nevada Test Site, um deserto localizado ao norte de Las Vegas. Considerada uma das mais longas e complexas séries de testes nucleares realizados no território continental dos Estados Unidos, a Plum Bobo é lembrada tanto pelos seus objetivos militares e científicos quanto pelas controvérsias que surgiram anos depois. Neste vídeo, vamos explorar o propósito da operação, os experimentos realizados e as consequências catastróficas que afetaram tanto civis quanto militares, além de levantar questões éticas sobre o uso de testes nucleares. Afinal, o que foi a Operação Plum Bobo? A Operação Plum Bobo fazia parte da corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, um período marcado pelo medo constante de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos queriam garantir que suas armas nucleares fossem as mais avançadas e eficientes do mundo. E, para isso, eles precisavam testar novos designs, avaliar os impactos das explosões e, claro, entender as consequências da radiação em diferentes ambientes e seres vivos. Durante os 5 meses de operação, 29 explosões nucleares foram detonadas no deserto de Nevada, tanto em testes atmosféricos quanto subterrâneos. Esses testes incluíram desde explosões de pequenas ogivas táticas até experimentos com armas termonucleares mais poderosas. Mas não foram apenas as ogivas nucleares que estavam em teste. A Operação Plum Bobo também buscava estudar os efeitos das explosões em estruturas civis e militares, além de conduzir experimentos biomédicos com animais, principalmente porcos. Propósitos militares e científicos. O principal objetivo da Operação Plum Bobo era testar e aprimorar o design de armas nucleares. Naquele momento, os Estados Unidos estavam focados no desenvolvimento de ogivas que pudessem ser utilizadas em mísseis intercontinentais, como o ICBM, míssil balístico intercontinental, e em mísseis de alcance intermediário. Ao mesmo tempo, havia interesse em criar armas com rendimentos menores, destinadas a sistemas de defesa aérea e armas antissubmarinas. Isso significava que, além de buscar maior poder destrutivo, os Estados Unidos também queriam armas nucleares que fossem mais específicas para diferentes tipos de operações militares. Outro aspecto crucial dos testes era entender os efeitos das explosões em estruturas. Como seria o impacto de uma explosão nuclear em prédios, bunkers e até mesmo aeronaves? Para isso, os militares montaram cenários reais de guerra. Um dos testes mais curiosos foi quando um dirigível gigante foi colocado nas proximidades de uma explosão nuclear. O impacto da onda de choque fez com que o dirigível desmoronasse em poucos segundos, oferecendo aos cientistas informações valiosas sobre como as ondas de pressão poderiam afetar diferentes tipos de veículos e estruturas no ar. Experimentos com seres vivos. Um dos aspectos mais polêmicos da Operação Plum Bobo foi o uso de animais para estudos sobre os efeitos da radiação e das explosões nucleares. Mais de 1.200 porcos foram utilizados em experimentos biomédicos. Esses animais foram equipados com trajes feitos de diferentes materiais,
para que os cientistas pudessem entender quais tecidos ou armaduras seriam mais eficazes em proteger soldados e civis do pulso térmico gerado por uma explosão nuclear. O resultado: embora muitos porcos tenham sobrevivido, a maioria deles sofreu queimaduras de terceiro grau em até 80% do corpo. Outro teste bizarro foi o de expor os porcos a detritos voadores. Eles foram colocados em baías atrás de grandes painéis de vidro, a diferentes distâncias do epicentro da explosão, para que os cientistas pudessem observar como esses detritos afetariam alvos vivos. Esses estudos macabros tinham o propósito de ajudar a desenvolver melhores trajes de proteção para soldados, mas levantam sérias questões éticas sobre o tratamento de animais e sobre a real necessidade de expor criaturas vivas a situações tão extremas. E os soldados? E não foram apenas os porcos que foram expostos ao perigo. Cerca de 16 mil soldados americanos da Força Aérea, Exército, Marinha e fuzileiros navais participaram dos exercícios conhecidos como Desert Rock 7ª e 8ª. Esses exercícios simulavam um campo de batalha nuclear, onde os soldados eram posicionados próximos aos locais das detonações e submetidos a cenários de combate em um ambiente radioativo. O objetivo era entender como os soldados reagiriam física e psicologicamente em uma situação de guerra nuclear. Eles precisavam lidar com o choque das explosões, a radiação e as condições extremas do deserto. Esses exercícios foram a maior manobra de tropas já feita em um teste nuclear nos Estados Unidos, e muitos dos soldados não tinham plena consciência dos riscos que estavam correndo. Anos depois, alguns desses militares desenvolveram problemas de saúde graves, como câncer, devido à exposição à radiação, levantando ainda mais críticas sobre como essas operações foram conduzidas. Testes subterrâneos e a preocupação com acidentes nucleares. Outro aspecto importante da Operação Plum Bob foi o foco em testes de segurança para prevenir explosões acidentais de armas nucleares. Em 26 de julho de 1957, um teste chamado Pascal foi realizado em um poço subterrâneo, sem tampa, no Nevada Test Site. Esse foi o primeiro teste desse tipo e tinha o objetivo de simular o que aconteceria se uma bomba nuclear explodisse acidentalmente, como no caso de uma queda de avião. Esse conhecimento ajudaria a prevenir explosões nucleares inesperadas em situações fora de controle. Mais tarde, em 19 de setembro de 1957, o teste Rainier se destacou por ser o primeiro teste nuclear completamente subterrâneo, no qual nenhum produto de fissão foi liberado na atmosfera. Esse teste se tornou um protótipo para futuras operações, marcando uma transição para explosões subterrâneas que evitavam a liberação de grandes quantidades de radiação no ar. A controvérsia da radiação. E é justamente a liberação de radiação que faz da Operação Plum Bob um dos eventos mais controversos da história nuclear. Documentos desclassificados anos depois revelaram que a série de testes Plum Bob liberou cerca de 58.300 quilocuries de radioiodo, I-131, na atmosfera. Essa quantidade absurda de radiação afetou diretamente milhões de civis e militares nos Estados Unidos. Estima-se que a exposição ao I-131 tenha causado um impacto direto na tireoide de muitas pessoas, levando ao desenvolvimento de problemas de saúde graves, como o câncer. Além dos civis, os militares que participaram dos testes também sofreram. Um estudo realizado em 1980 mostrou que os soldados expostos à explosão SOC, em particular, apresentaram taxas significativamente mais altas de leucemia, o que aumentou ainda mais o debate sobre a segurança dos testes nucleares e o verdadeiro impacto na saúde humana. Conclusão: a Operação Plum Bob deixou um legado ambíguo. De um lado, ela impulsionou avanços na tecnologia militar e permitiu que os Estados Unidos compreendessem melhor os efeitos das explosões nucleares em diferentes contextos. Por outro lado, a operação expôs milhares de civis e soldados a níveis perigosos de radiação, com consequências devastadoras que perduraram por décadas. E aí, até que ponto a busca pela segurança nacional justifica esses riscos? Você acha que esses testes valeram a pena? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!